Mulher, Virtude e Fé. Um oferecimento Cargolift. Olá, queridos. Olá, queridas. Sejam muito bem-vindos à nossa programação. É uma alegria ter você conosco. Muito obrigada pela escolha, pela confiança, pelo desejo de passarmos esses momentos juntos, não é, Conceição? Verdade, Mirtz, é um prazer estar aqui, é um prazer ter você conosco, falar sobre as coisas de Deus, essas pautas maravilhosas. É um momento muito agradável para nós e espero que para você também seja muito agradável nesse dia. E hoje nós vamos falar sobre vivendo o Evangelho do Reino. Sim. Porque a gente ouve, tem bastante expressões a respeito de, eu estou vivendo o Evangelho, né? O Evangelho, tem pessoas que dizem assim, eu escolhi uma igreja, estou numa igreja. Estou vivendo, né? O Evangelho. Estou vivendo o Evangelho, ou enfim. Mas o que nós queremos conversar hoje nessa pauta é que quando você aceitou que Jesus fosse o Senhor da sua vida, quando eu aceitei, a Sim. Conceição, quando nós aceitamos, né, nós passamos a viver num reino espiritual. Sim. Sabe? Esse rei veio morar dentro de nós. Veio habitar, existe um reino, e nós nos envolvemos com muitas coisas. E a conversa hoje tem a ver com isso, a gente discernir se realmente, no que a gente está envolvendo, né? Quando eu disse vivendo o Evangelho do Reino, se essas coisas estão acontecendo, se a gente não mistura as coisas. Sim. Porque às vezes tem gente que separa muito mesmo, acha que é ir para uma igreja e frequentá-la. Está resolvido o problema. Frequentar uma vez por semana, duas talvez. Outras pessoas querem também ter um ministério, né, que acham que é razoável, mais, né? Sim. Precisam servir, porque, de fato, servir é uma ordenança bíblica. Do reino mesmo. É uma ordenança do reino. Sim. Né? E um crescimento que a gente tem ao viver no reino. Sim. Né? Então, a nossa conversa se você decidiu viver o Evangelho, que posturas ou o que você deve avaliar? Sim. Para cada um, eu acho que foi um Existe momento... até uma Constituição para isso, né? Sabe, a Constituição do Reino de Deus está lá, claríssima, né? Porque eu não sei como que aconteceu para cada um, né? Sim. Mas para nós exatamente, tem a ver exatamente com o título que eu dei para essa pauta. Quando a gente comprou uma Bíblia, nossa primeira Bíblia, nós compramos uma Bíblia, enquanto Sanderson pagava por ela, era uma Bíblia, a gente escolheu uma Bíblia grande, de tamanho, letra, né, e tudo bonita, a gente queria o melhor. Ela tinha um espaço para uma dedicatória, e eu escrevi nela assim, para que, vivendo o Evangelho, a gente encontre a razão das nossas vidas. Sim. E assinei Sanderson, Mirtz, Jean e Rafa, sabe? Então, nós intencionalmente, né, compramos uma Bíblia para viver no reino. Evangelho do Reino. Para viver o Evangelho do Reino. Sim. O que é que nós teríamos que conhecer bem, né? A Bíblia passou a ser o nosso manual de vida. Sim. Nós teríamos que viver aquilo que, né? Sim. Então, quando eu estou dizendo vivendo no reino, a gente tem que pensar o que envolve, quais são os alvos, a razão da minha vida no reino. Sim. Né? Porque para a nossa vida tem pessoas, todo mundo deseja coisas boas, deseja bom casamento, Sim. Finanças, bons filhos, né? Perguntar tem o que sonhos, tem sonhos, quer uma faculdade, quer alguma coisa assim. O que faz valer a vida valer a pena? Sim. Né? Você já ouviu essa pergunta? Alguém já perguntou para você? O que faz a sua vida valer a pena? E existem pessoas, Mirtz, que possuem, aos olhos humanos, tudo. Né? Mas acha que a vida não está valendo a pena, porque existe um vazio. Então, eu acho que se tem uma coisa que a gente tem que desejar e falar o que vai valer a pena mesmo, é aquilo que eu te disse hoje. É viver o Evangelho do Reino. Sim. Tá? É isso que vai fazer. O Evangelho de Jesus, esse é o Evangelho. Né? Sim. Quando Deus criou o mundo, o objetivo dele é que o homem perfeito andasse
em comunhão Se perfeita, né? alimentasse bem. Se tivesse tudo isso. Tanto é que o primeiro casal, não havia competição entre eles, ninguém era melhor do que, né? Ninguém, não havia luta por poder. A comidinha estava ali, a frutinha, não havia, não havia agressividade, nada. Não tinha problema de identidade, não tinha problema de depressão. Estresse. Né? Então, não havia nada, sabe? Ninguém precisava ficar pensando no futuro, né? Sim. Desfrutavam da presença de Deus de manhã e à tarde, Sim, né? o tempo todo. Então, estava tudo bem. Sim. Mas fomos criados com liberdade, até para escolher se era assim que deveria continuar as coisas. Sim. Livre-arbítrio. Esse livre-arbítrio, Sim. né? Então, o que aconteceu é que houve a queda. Aí entrou na nossa vida vergonha, Sim. culpa. Aí conhecemos o que é o pecado. Conhece, Sim. né? Então, apareceram as ervas daninhas, naquilo que antes era um jardim perfeito, né? E as pessoas começaram a fazer o que queriam, aquilo que era certo. Existia né? tanta pureza que o homem nem via que estava nu, né? Sim. Sim. Mas o pecado entrou no mundo. Sim. Essa que é a verdade. Entrou em todos os sentidos, no pensamento, nas palavras, no desejo, né? E tem muitas pessoas, Mirtz, nessa tua linha de pensamento, que não sabem que o pecado entrou em todos, que todos são pecadores. Às vezes você vai pregar o evangelho e a pessoa diz, mas eu ando certinho. Na mente dela ela é correta. Ela não consegue enxergar que aí entrou um pecado em todo homem que nasce. Ela né? pode ser uma Ele já boa nasce pecador. pessoa, fazer boas coisas, Ele já né? nasceu pecador, já está condenado ao lago de fogo, né? Então, nós passamos a viver num mundo junto com o pecado, Sim. sabe? E Deus tinha um propósito, Ele ia fazer a redenção, Sim. Ele estabeleceu um plano de redenção, né? Milhares de anos depois, passou muito tempo, sabe? Mas ele disse que no momento certo mandaria o Filho dele no mundo. Sim, que nos justificaria. E Marcos 1,15 diz assim: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Eu vou repetir porque este é o nosso assunto. O tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Essa era a boa nova. Sim. Né? Que ele veio e cumpriu. Né? Ele veio. Ele o veio tempo está cumpriu. cumprido. O reino vem, ele já veio. Deus né? trabalhou para esse momento. A redenção passou a ser uma realidade no nosso meio. Sim. Né? E daí todas as coisas na Bíblia passaram a ser registradas e nós passamos a ter, a tentar viver, né, esse evangelho. Tem uma passagem bíblica, Mirtz, que o povo é guiado por juízes, na palavra de Deus, que é interessante, ele era guiado por juízes, aí vai e pede um rei, né? Aí o Senhor fala, eu vou te dar, mas aí você vai ter esse governo que você quer aí. Vai acontecer isso, aquilo. Aí o Senhor está retomando um governo, um novo rei, né? Até que chegasse esse tempo. Vem reinar dentro de nós, de dentro para fora agora, né? A clareza disso, eu acho que está no texto de Lucas. Lucas 17, 20 vai dizer assim, Jesus falando. Interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhes respondeu, não vem o reino de Deus com visível aparência, nem dirão, ei-lo aqui ou está lá, porque o reino de Deus está dentro de vós. Dentro. Então existe um reino e existe um governo, né? Sabe? De dentro para fora. Então, essa redenção prometida não seria um ato político tão esperado naquela Nada época, exterior, né? Sim. Com aparência exterior. Ou, né, que viesse com uma guerra física, né? Sim. Mas iria acontecer dentro dos nossos corações. Sim. Né? E ele não veio para tornar possível, né? Aquilo que nós desejávamos até como seres humanos, ou, né? Eu vou ler Apocalipse para você entender melhor isso. Apocalipse 19 diz assim, começando no 6. Então, ouviu como uma voz de numerosa multidão, como de muitas águas e como de fortes trovões, dizendo, Aleluia, pois reina o Senhor, o nosso Deus, o Todo-Poderoso. Alegremo-nos
Exaltemos e demos-lhe glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesma já se ataviou. Pois foi-lhe dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são atos de justiça dos santos. Sabe? Tudo novo. Tudo novo. O Cordeiro venceu, glórias, aleluias a ele, tudo limpo. Sim. Então, o reino sempre disse a respeito dessa manifestação da glória de Deus. Sim. Essa glória iria substituir coisas temporárias que a gente pode ter por aqui. Sim. Né? Que a gente chama de glória humana. Tudo aquilo que glorifica o homem, certamente não glorifica a Deus. Né? Nós estamos falando, vivendo o evangelho do reino, porque o reino veio justamente para transformar nas nossas vidas. E como a Conceição disse, existem pessoas que se dizem assim, bem boazinhas, né? Sim. Eu realmente sou honesto, não roubo, não adultério, não minto. Ótimo, tá? Sim. Mas precisa ser salvo, precisa aceitar Jesus. Precisa enxergar, porque você só aceita Jesus como teu Senhor e Salvador quando você vê que você herdou o pecado em Adão, né? E que ali agora você precisa dessa justificação. E precisa também desse rei, porque se existe um rei, existe um reino, existe um controle e um domínio interno, quer dizer, ele vai transformar o teu viver. Não é as coisas, não é segundo o Senhor, faz segundo a minha vontade, não. É segundo a vontade dele, né? Não, e o arrependimento, olha só que interessante, porque quando João Batista veio, e eu vou ler para você, Mateus 3, 1 a 3. Naqueles dias surgiu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizia: arrependei-vos, porque o reino dos céus está próximo. Sim. Este é aquele que foi anunciado pelo profeta Isaías, a voz que clama no deserto: preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Então, o evangelho, o primeiro toque do evangelho é uma chamada ao arrependimento. Como nós precisamos desse tipo de pregação hoje, porque o que vemos hoje é um evangelho de resultados, né? Se você fizer isso, tudo vai ficar bem para você. Como o evangelho pregado é isso, você enxergar, ficar carente. Eu estou carente hoje de ver um povo chorando de arrependimento por pecados e recebendo Jesus como seu Senhor de fato, e no mínimo, pedindo perdão. E no mínimo, Conceição, mesmo para aqueles que se achavam que faziam o bem e faziam certo, este arrependimento é um arrependimento de fazer as coisas do meu jeito. Ainda quer continuar. Da minha maneira, Sim. né? Porque ele traz uma mudança. Sim. Ele traz uma mudança e ele oferece condições para essa mudança. Sim. Porque às vezes a pessoa fala, eu gostaria tanto de mudar, não sei como. Ele oferece as condições para a mudança. Tanto que o significado de arrependimento, Mirtz, é mudança de atitude. É mudança. Se você se arrependeu de fato, você jamais é o mesmo, né? Isso é uma transformação que Deus traz, que o reino traz, né? Esse é o primeiro item. Tudo aquilo que não era bom, que estava dentro de você, poderia ser mudado. Sim. Haveria possibilidades, poder para ser mudado. Sim. Eu vou chamar um intervalo bem curtinho e a gente volta já para continuar essa conversa. No mundo em constante transformação, nos posicionamos com a ética e a integridade. Alicerces para promover a justiça. Propomos o equilíbrio onde prosperidade e integridade caminham em conjunto, contribuindo para um mundo mais justo. Fortalecemos laços, conectamos propósitos, contribuímos com sua cultura. Juntos impulsionamos o desenvolvimento de negócios e relações éticas. Aqui a ética é nosso guia, a coragem, nosso caminho. Estamos de volta e nós hoje resolvemos conversar sobre a vida no reino, porque ela causa ainda dúvidas para uma porção de pessoas, né? Sim. Porque a gente falou que é uma vida de mudança. Sim, de uma mudança de transformação. Sim. Sabe? Tudo que estava ruim pode melhorar, né?
aquilo que onde existia amargura pode deixar de ter. Ser curado. Ser curado, Sim. medo derrotado. Sim. Enfim, o coração duro, o coração de pedra. Sim, é transformado por um coração de carne. Um coração de carne, sensível, um coração né? generoso. Sim. Tanto sabe? que ele fala que ele dá novo coração, né, Mirtz? E a palavra que ele disse assim, eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. Esse é o com sentido. Qualidade. Esse é o sentido do reino, A vir vida morar no dentro reino, de você. Sim. sabe? Então, a gente passou a ser adotado como família de Deus, Sim. né? Ter direitos e privilégios de filhos de Deus, Sim. né? Então, e por conta disso é que a gente passa a fazer aquilo que realmente é certo, Sim. né? Somos transformados. É uma redenção, né? Nós somos transformados, como diz a Conceição. Vou ler para você Mateus 28, a partir do 18. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Promessa maravilhosa. Então, a partir disso, nós que nos chamamos de cristãos, as pessoas têm que olhar para nós e ver o reino. Se o reino está dentro de nós... Se condiz com a vida de né? Deus. É esse o reino. O né? reino, essa pessoa, o reino é uma pessoa, é um governo. Ele veio morar dentro de mim exatamente para fazer essa transformação e as pessoas dizem, eis aí o reino de Deus. Ele dizia isso, né? Eis aí o reino de Deus. Então, porque já está aqui, está dentro de mim, se não há transformação, que reino eu estou manifestando? Então, né? o reino, então, como a Conceição disse, é uma pessoa. O reino é Jesus Cristo. Sim. Você não pode confundir que o reino é um conjunto de princípios. Isso eu posso, não posso, isso eu posso, não posso. Isso é religiosidade. Sabe? Né? Aí não é, Sim. né? Tá certo que quando o rei do reino dos céus te governa, você sim. tem princípios. Tem princípios, Você sim. tem o caráter de Deus, você é transformado. Você fica mais parecido com Cristo. É uma manifestação do reino que habita dentro de e você. a própria Bíblia, que passa a ser o nosso manual de Sim. vida, vai contar a história de pessoas que viveram esse processo de Sim. resgate, né? E como isso foi suficiente para elas, a sabedoria que isso trouxe, Sim. né? E, enfim, uma vida de qualidade, uma vida abundante, uma vida de esperança. Sim. Porque fora disso não tem jeito, né? O sistema que nós temos no mundo, sabe? Se ele pudesse dar tudo que o ser humano precisa, Jesus não precisava ter vindo, né? Sim, anularia a graça. Né? Sim. Sabe? Então, e agora, como é que a gente faz essas coisas? Eu gosto de um exemplo dado também, que eu li em algum lugar, é que quando você leva o seu carro a um mecânico porque não está funcionando, né? Ele precisa voltar a funcionar, né? Simplesmente o mecânico vai consertar e vai dar... O que a pessoa faz? Ele leva lá para ver o que está errado para funcionar normalmente, tá? Você não para o seu carro na estrada e diz, fique aí, eu vou jogar no lixo porque não funciona mais. Sim. Né? Existe uma possibilidade de conserto. E o reino trouxe essa possibilidade de redenção para cada um de nós. E essa questão do reino, Mirtz, é interessante a gente falar que ele abriu para nós, quando ele veio como rei do reino dos céus para reinar dentro de nós, ele abriu para nós a oportunidade de sermos renovados em todos os sentidos, na nossa mente, no nosso espírito. E aí, nesse renovo, nós manifestamos a vida dele. Quer dizer, começou um processo quando cremos. Nós estamos nesse processo hoje de ser totalmente governado. Não é uma coisa também, agora o rei governa. É uma coisa lenta, gradual, mas é a vida de Deus que faz isso dentro de nós, né? As pessoas às vezes perguntam, por que eu faço o que eu... Por que eu faço o que eu quero? Porque eu não quero isso, faço isso, porque eu faço isso. Enfim, por que as pessoas fazem o que fazem? Né? Elas são motivadas o quê? Né? Alguma das coisas que a gente faz e não quer fazer é justamente por conta do pecado Sim. que havia em nós. Na nossa carne, né? Que havia na nossa Sim. carne. Né?
A Bíblia diz, o salmista já dizia, eu nasci na iniquidade, em pecado me concebeu a minha mãe. Sim. Todos nós nascemos com essa marca. Sim. Tá? Aí Romanos, eu vou ler para você, Romanos 7, a partir do 14, diz assim: porque bem sabemos que a lei é espiritual, eu todavia sou carnal, vendido à escravidão do pecado, porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro e sim o que detesto. Ora, se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Neste caso, quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Porque faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, este eu faço. Não faz o bem, mas o mal. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Essa luz vem... Isso repetiu tanto para a gente saber o seguinte: se você não entende por que você está fazendo o que você está fazendo, isso está te incomodando, é o pecado que habita em você, é a tua carne. Sim. Quem está no controle, que pensa que está no controle, é você. E é o próprio pecado que leva para a morte. É tão maravilhoso você ver que você pode receber o Rei do Reino dos Céus dentro de você e ter a tua vida transformada. Porque o único que vai vencer a nossa carne, Mertz, esse pecado, que Paulo até fala que graças a Deus por Cristo Jesus nosso Senhor, é esse rei que veio reinar dentro de mim. Se eu dou a oportunidade para ele, eu posso vencer isso, né? Então, queridos, nós nascemos com essa natureza, é essa nossa natureza carnal. Pecaminosa. Que a gente sempre chama de natureza carnal. Sim. Ou pecaminosa, outra coisa Sim. assim. É essa natureza que marca o que eu penso, o que eu faço, o que eu digo, tá? Né? Então, nós precisamos dessa redenção para que isso seja mudado, né? Então, para que isso seja resgatado, né? Então, a Bíblia diz, e eu vou ler para você uma orientação de Paulo numa linguagem bem contemporânea, na versão A Mensagem. Em Colossenses, capítulo 2, de 8 a 10, ela diz assim: cuidado com os que tentam deslumbrar vocês com belos discursos e linguagem pseudo-intelectual. Eles querem envolver vocês em discussões intermináveis que não servem para nada. Divulgam suas ideias por meio de tradições vazias de seres humanos e superstições vazias de seres espirituais. Não é esse o caminho de Cristo. Tudo que é de Deus tem expressão nele, de modo que vocês podem vê-lo e ouvi-lo claramente. Ele fala aí da sabedoria humana, que a própria Bíblia diz que ela é até demoníaca. Até demoníaca. Que é a sabedoria que nós fazemos essas coisas que você está falando aí. Erramos o pé. O fruto da carne é morte. E o fruto do Espírito é vida e paz. E o fruto do Espírito vem através desse rei que vem para me governar, né, Mertz? Se eu estou na minha carne, certamente o pêndulo vai dar para a morte e eu vou fazer coisas erradas, né? E sabe, queridos, nós não podemos tratar disso sozinhos e por nós mesmos. Não. Em relação ao pecado, aquela coisa ruim que a gente diz que nasce com ela, aquela tendência ruim, que pode se manifestar em graus completamente diferentes, dependendo de cada um, do lar que teve, com quem estava, né? Mas, sabe, ele faz complicar aquilo que já é complicado. Eu sempre digo, já faz complicar o que é complicado, né? Sabe por quê? Porque, sabe, a gente não sabe direito. Eu vou ler para você o que Moisés escreveu antes do dilúvio. Está lá em Gênesis. Capítulo 6, de 5 a 8, diz assim: o Eterno viu que a maldade humana estava fora de controle. Desde cedo, de manhã até à noite, as pessoas só pensavam no mal e só maquinavam a maldade. O Eterno lamentou ter criado a raça humana. Estava muito triste, então decidiu: vou me livrar dessa minha criação que se corrompeu. Vou dar um fim de tudo. A tudo. Pessoas, mamíferos, cobra, inseto, ave, tudo o que criei. Estou triste por tê-los criados. Verso 8. Mas Noé era diferente. E o Eterno gostou do que viu em Noé. Sim. É uma versão bem moderna que eu li, sabe? Sim. Mas quem conhece sabe.
esse é o ponto, quando eu digo da maldade que está em nós, já houve época que a maldade chegou neste nível aqui. E hoje não é diferente, Merdes. E por isso que o Senhor Jesus diz, olha, eu quero que você venha viver esse reino, porque o único que vai, a única possibilidade de nós nos livrarmos de tudo isso, é por isso que ele vem morar dentro de mim, porque ele é o único que vai expandir para minha alma, ganhar todo o meu ser, nesses parâmetros, porque se nós pegarmos de Gênesis a Apocalipse, nós vamos ver o problema da humanidade. Ele vinha com socorro, caía de novo, ia para a idolatria. Hoje não é diferente, a maldade ainda continua fazendo as mesmas coisas. E sabe, queridos, eu digo da dificuldade de fazermos isso sozinho, porque nós nascemos com essa tendência, Sim. a gente não consegue. Vamos pegar um bebê, um bebê. Quem sabe? que ensinou a Um mentir, bebê sabe? Ninguém precisa fazer nada. A primeira mentira que um bebê faz, vamos supor que ele entrou lá no banheiro e tirou todo o papel higiênico e jogou. Sim, foi o outro. Se a mãe chegar e falar assim, quem fez isso? Ele vai dizer, eu não. Mesmo não tendo ninguém por perto. Sim. E ninguém ensinou. E quando ensina as coisas também, se um bebê vai chegando perto da tomada elétrica ali, e o pai diz, olha, não põe o dedo ali, porque você pode levar um choque. O pai explica tudo, e se eu estou falando que o pai está explicando desse jeito, é porque ele tem capacidade de entender. Compreender. Aquele bebê entendeu, ele entendeu. No outro dia ele vai lá e mete o dedo e leva um choque. Sim. Por que ele fez isso? Somos Por rebeldia, porque Somos assim. Desde bebê nós somos assim. Sim, nós sabe? precisamos Essa é a nossa desse tendência, rei do reino dos céus dentro sabe? de nós. Essa é a Sim. nossa tendência. Sim. Né? E daí você continua. Se você não trabalhar com isso, você deixa de ser bebê, você passa a ser um adulto. Aí, Um adulto carnal. Você chega, Sim. você está dirigindo seu carro, está escrito proibido parar nessa vaga. Você vai lá e estaciona lá, Sim. porque você não mexeu com a sua natureza. A rebeldia está rebeldia ali, não foi de transformada. contrariar aquilo que é lei, aquilo que é pedido. Agora, né? que coisa linda você vê uma pessoa que tem esses hábitos que você falou, de mentir, de enganar, de parar, a regra é essa, ele não segue regras, ele segue o padrão que ele acha que é o certo. De repente, recebe Jesus como seu Senhor Salvador, recebe esse rei do reino dos céus, e você vê essa pessoa, depois você fala, meu Deus, como ele está diferente. Essa é a transformação que o governo de promete, Deus e que nós produz, precisamos, né? porque Sim, o que a gente só está ele tentando pode. mostrar para você, que nós somos insensatos a respeito Sim. disso. Desde o Éden. Né? Então, a primeira mentira contada por Satanás conseguiu Sim, já enganar o casal. Sim. Sabe? Então, o salmista, vou encerrar com o Salmo 14. O salmista diz assim, diz o insensato no seu coração, não há Deus. Corrompe-se e praticam abominação, já não há quem faça o bem. Sozinhos, nós somos incapazes de fazer o que é certo. Por isso precisamos do rei do reino abraçar dos céus. né, este reino. Né? Sim. E, queridos, e só para fechar mesmo, ele não é uma isenção. Vir ao reino não é uma isenção de dificuldade, de sofrimento, mas ele traz uma boa nova. Sim. O Redentor veio, Sim. eu fui resgatada, eu tenho futuro, as coisas vão terminar bem. Esperança está aí, né? Está aí, né? Era o que a gente tinha para você. Agradece muito a tua companhia e te convida para estar conosco num próximo programa. Deus te abençoe. Mulher, Virtude e Fé. Um oferecimento Cargolift.